O que acontece quando uma pessoa morre? Para onde os mortos são levados? E eles ficam conscientes ou inconscientes? Será que eles têm conhecimento daquilo que aconteceu com eles? Bem, a Bíblia afirma em Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 27, o seguinte: que ao ser humano está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, o julgamento. Mas enquanto esse julgamento não acontece, muitos se perguntam: aonde ficam aqueles que já morreram? O reverendo Hernandes Dias Lopes, dia desses, deu uma entrevista para a Karina Bach e ele fez alguns comentários muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Ele começou dizendo o seguinte: que nós fomos feitos do pó, que nós somos pó e que nós voltamos ao pó. Então ele disse: o corpo vai para a sepultura, como todos sabem, e o espírito vai para Deus, segundo as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele disse: e o espírito de quem já morreu em Cristo vai para Deus, e essa pessoa consciente no céu começa a reinar com Cristo lá no céu. Olha que ótima notícia. E ele citou alguns versículos para reforçar aquilo que ele estava dizendo. Ele mencionou aquele momento em que Jesus está na cruz e aquela outra pessoa que estava crucificada ao lado dele se arrepende e pede para que o Senhor se lembre dela quando estiver no reino dela. E Jesus disse para o ladrão na cruz, em Lucas no capítulo 23, versículo 43, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, em Lucas, no capítulo 23, no versículo 46, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, e o corpo do Senhor foi sepultado, como todos sabem. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele mencionou a palavra de Paulo, escrita em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor, para reforçar que quando nós morremos em Cristo, nós somos levados até a presença do Senhor. E ele também mencionou a palavra de Paulo, direcionada aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: Paulo falando sobre a pressão que ele estava sentindo naquele momento. Ele diz: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, ou seja, morrer, e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas por causa de vocês é melhor que eu permaneça no corpo. Ou seja, o apóstolo Paulo dizendo que estar com o Senhor é muito melhor, mas para que ele pudesse abençoar, ajudar os irmãos, ele precisava permanecer vivo por mais um tempo. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes disse que desde Abel até agora, todos aqueles que morreram no Senhor estão com o Senhor. E ele disse que o espírito sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sobrevive sem o espírito. Embora isso seja lógico, algumas pessoas têm um pensamento um pouco diferente. E o reverendo Hernandes Dias Lopes disse que enquanto os mortos estão no céu, conscientes, reinando com Cristo, eles estão naquilo que ele denominou como um período intermediário, que eles ainda não receberam o corpo glorificado, que esse corpo glorificado eles receberão quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja. E ele reforçou sobre o que ele chamou de continuidade e descontinuidade. Ele definiu como continuidade, que nós vamos ter uma continuidade naquilo que diz respeito a quem nós somos, as nossas lembranças, a nossa personalidade, que nós vamos ter sim recordação de quem nós somos, daquilo que nós vivemos, etc e tal. E a descontinuidade é no que diz respeito à fragilidade do corpo que nós temos hoje. Nós vamos receber um corpo glorificado, como o próprio apóstolo Paulo
mencionou, e nós não teremos mais as dificuldades que nós temos com doenças, com limitações e tantas coisas, com as fragilidades do nosso corpo. Bom, essa foi a posição, de maneira bem resumida, evidentemente, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu assisti também um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, e o Dr. Rodrigo Silva tem uma posição diferente. Ele diz o seguinte, que ele não acredita, o Dr. Rodrigo Silva não acredita que logo que uma pessoa morre em Cristo, ele não acredita que ela seja levada diretamente para a presença do Senhor. Ele acredita que essa pessoa, que o corpo e a alma dessa pessoa dormem no pó da terra, até que chegue o momento da ressurreição. Então, ele acredita que, então, no momento da ressurreição, essa pessoa vai ser julgada e vai receber a coroa da justiça e vai estar com Deus, ou então ela será condenada. E o Dr. Rodrigo Silva diz que as exceções a isso são Enoque, né, que ele foi levado à presença do Senhor, Moisés, que embora tenha morrido, ele aparece na transfiguração, Elias, que não morreu, ele também descreve aqueles que ressuscitaram, que estão descritos em Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 52, e aí ele diz o seguinte, que todos os demais, quer sejam bons ou maus, eles estão inconscientes. Para o Dr. Rodrigo Silva, todas as pessoas que já morreram, quer sejam pessoas boas ou pessoas más, elas estão inconscientes no pó da terra até que Cristo volte para despertá-las. Ou seja, essas pessoas estão sem nenhuma consciência. E ele reforça que isso não é uma teologia única e exclusiva da igreja dele, mas que alguns teólogos católicos e até alguns teólogos protestantes também pensam dessa maneira. E o Dr. Rodrigo Silva, ele afirma, nesse vídeo que eu assisti, que a palavra cemitério vem do grego, que significa dormitório. E ele coloca uma questão. Ora, se foram os cristãos primitivos que deram esse nome de dormitório para o local onde eles sepultavam os seus mortos que morreram em Cristo, não é para se pensar que eles acreditavam que de fato as pessoas ficavam dormindo na sepultura? E ele lança uma problemática. Ele dá um exemplo de uma mãe, de uma mãe que morre e vai para o céu. Se essa mãe morre em Cristo, vai para o céu, mas ela tem, por exemplo, uma filha que está na terra, está lá vivendo em dificuldades, passando por problemas. Essa mãe, embora ela estivesse na presença de Deus, ela não iria desfrutar da presença do Senhor, sabendo que a sua filha está na terra. Então, é uma posição do Dr. Rodrigo Silva. Ele diz que todas as pessoas que morreram antes de Jesus no Antigo Testamento, elas não estavam na presença de Deus. E ele também citou o Salmo capítulo 6, versículo 5, que diz o seguinte: na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Também citou Eclesiastes no capítulo 9, versículo 5, que diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, ou seja, não têm consciência. Citou também Eclesiastes no capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E ele questiona, ora, se uma pessoa já estivesse na presença de Deus logo depois que ela morresse, por que essa pessoa teria que voltar à terra para receber um corpo, ainda que seja um corpo glorificado? Bom, essa é a posição do Dr. Rodrigo Silva. Eu disse aqui também de maneira bem resumida. Os pastores Luciano Subirá e o pastor Lamartine Pozella têm uma posição diferente. Eles reconhecem que a Bíblia menciona repetidas vezes a palavra dormir para se referir àqueles que já morreram em Cristo. Porém, tanto o pastor Luciano Subirá como o pastor Lamartine Pozella, eles não acreditam que os mortos ficam inconscientes. Eles acreditam que todos aqueles que morreram em Cristo, eles estão sim conscientes. Então,
o pastor Luciano Subirá, ele diz que não se pode negar que a Bíblia usa a expressão dormir para se referir àqueles que morreram em Cristo. Mas ele diz o seguinte: mas por outro lado, a Bíblia não menciona que os mortos estão inconscientes. E para reforçar o argumento, tanto o pastor Luciano Subirá quanto o pastor Lamartine Pozzella, eles mencionam o exemplo do mendigo e o rico que morreram, e está descrito no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Eles acreditam que isso não se trata de uma parábola, mas que se trata de uma história real, porque o Senhor Jesus, inclusive, deu nome, o nome do mendigo, deu o nome de Abraão. E nessa história real, eles dizem que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão, que era um local de honra, E separado desse local havia um abismo que separava esse local de um local de tormento, de um inferno, onde estava o rico. E eles mencionam que Abraão estava consciente, o mendigo estava consciente, e que o rico também, mesmo estando no seu lugar de tormento, ele também estava consciente. Então, eles mencionam, quando eu digo eles, o pastor Lamartine Pozzella e o pastor Luciano Subirá, como que era antes de Jesus, onde os mortos então ficavam antes de Jesus e o que acontece depois que Jesus vence a morte na cruz. Então, eles dizem que quem morria com Deus antes de Jesus ia para o seio de Abraão. Tanto é que Jesus mencionou a história de Abraão recebendo lá o mendigo. E quem morria sem Deus ia para um lugar de tormento, onde estava essa pessoa rica que foi mencionada em Lucas no capítulo 16. Então, o pastor Lamartine Pozzella, ele lembra que Jesus desceu, e aqui a expressão descer, ela é muito importante, a mansão dos mortos, que está descrita em Efésios no capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, isso aqui também é importante, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que Jesus subiu significa que antes havia descido até as regiões inferiores da terra. Então, depois eles mencionam que em Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, está escrito o seguinte, que Jesus levou muitos filhos à glória, ou seja, que Jesus, quando retornou ao céu, levou muitos filhos com ele. E quem eram esses filhos que Jesus levou com ele ao céu quando ele terminou a sua missão aqui na Terra? Eram todas aquelas pessoas que estavam no seio de Abraão. Então, ao invés de ficar em algum local debaixo da nossa superfície, da superfície da Terra, que era o local que se acreditava que ficava o seio de Abraão, então Jesus levou todas as pessoas que estavam no seio de Abraão ao céu com ele. Por isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes disse que desde Abel até agora, todos aqueles que morreram no Senhor estão com o Senhor. E o pastor Luciano Subirá e o pastor Lamartine Pozzella também mencionaram o clamor dos santos. Eles dizem que isso está registrado em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte, os mártires falando: até quando, ó Senhor, vai esperar para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Para reforçar que eles estavam conscientes depois da morte. E citam também no momento da transfiguração, em que Elias e Moisés aparecem e ficam conversando com Jesus. E eles lembram que, embora Elias não tenha morrido, Moisés sim tinha morrido, e ele está ali conversando com Jesus. Bom,
Eles também citaram aquele momento em que Jesus menciona que Lázaro havia morrido, e ele diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. O pastor Lamartine, ele confirma que o apóstolo Paulo usa de eufemismo, né, e eufemismo quer dizer usar um termo para suavizar o peso de uma palavra muito forte. Então, a morte, ela tem esse significado muito forte. Então, segundo o pastor Lamartine, o pastor Luciano Subirá e mesmo o doutor Rodrigo Silva concordam na questão do eufemismo, né, para se referir à questão de dormir, né? Porque para o pastor Luciano Subirá e para o pastor Lamartine Pozella, o cristão não morre, de fato, ele só dorme. Então, como é que nós podemos ver essas questões? A Bíblia nos informa, como eu mencionei em Hebreus no capítulo 9, versículo 27, que ao ser humano está ordenado morrer uma única vez, vindo após disso o juízo, ou seja, vindo o julgamento. Então, baseado nessa palavra de Hebreus, eu, Jefferson, respeito a opinião de quem pensa diferente, mas baseado nessa palavra de Hebreus no capítulo 9, eu descarto a possibilidade, né, daqueles que acreditam que nós somos matérias e depois que nós morremos, tudo se acaba. Também descarto a possibilidade de purgatório, porque não vejo nas escrituras nenhuma referência que nos dê base para pensar nisso. E também, com todo respeito, não considero a possibilidade da reencarnação, porque a palavra de Hebreus é muito clara que ao ser humano está ordenado morrer uma única vez. Bom, dito isso, eu concordo com o Dr. Rodrigo Silva, quando ele, com muita humildade, por sinal, concorda que falar sobre esse assunto é muito espinhoso, usando as palavras dele, porque nós não temos tantas referências bíblicas quanto nós gostaríamos para poder fechar esse assunto com toda a segurança possível. Então, eu respeito muito a opinião do Dr. Rodrigo Silva, mas eu discordo quando ele diz que o corpo e a alma ficam dormindo no pó da terra até que aconteça a ressurreição. E eu sei que ele deve estar defendendo isso baseado naquilo que está escrito no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, exatamente como o Dr. Rodrigo Silva mencionou. Eu não creio que a morte é um estado temporário de completa inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. Mas eu também discordo do pastor Luciano Subirá e do pastor Lamartine Pozella no que diz respeito sobre apenas o corpo ficar dormindo. E por que eu discordo dessa questão de que é o corpo que fica dormindo, mesmo se tratando de eufemismo? Porque o corpo ele entra em decomposição. Se o corpo ficasse conservado, eu entenderia também da mesma maneira, mas por conta disso eu tenho dificuldade de acreditar que é o corpo que fica dormindo. Bom, dito isso, eu quero ler rapidamente aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a morte. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 em diante, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, falando da morte, mas todos seremos transformados. Aí ele está falando no momento que Jesus virá para arrebatar os cristãos, né? Ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos ante a última trombeta, as trombetas tocarão no céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, com o corpo glorificado, né? E nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. E aí,
Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não quero, irmãos, que vocês não tenham conhecimento acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que já morreram, para que vocês não fiquem entristecidos como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Digo pela palavra do Senhor que nós, aqueles que estivermos vivos no momento da vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja, não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que dormem com o Senhor virão com o Senhor do céu, receberão em primeiro lugar eles o corpo glorificado e depois os nossos corpos, daqueles que estiverem vivos, serão glorificados e nós seremos então arrebatados com o Senhor. Bom, dito isso, o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 11 em diante: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Né? E os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, será salvo. E Jesus disse então claramente: Lázaro está morto. E você conhece a história, eu já tinha mencionado anteriormente. Em Marcos, no capítulo 5, versículo 39, nós também temos aquela história da filha de Jairo, que ele vai pedir ajuda para o Senhor Jesus, e quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina já tinha morrido, e Jesus pergunta para as pessoas, né, por que vocês estão alvoroçadas, por que vocês choram? A menina não está morta, mas dorme. Em Atos, no capítulo 7, versículo 59, nós temos um momento em que Estevão está sendo apedrejado e ele viu o Senhor em pé à direita de Deus e ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. E a palavra declara: e tendo dito isto, Estevão adormeceu. Então, eu não creio que é o corpo quem dorme, eu creio que o corpo volta ao pó, como mencionou o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós somos feitos do pó, somos pó e voltamos ao pó. Por outro lado, eu concordo com o pastor Lamartine Pozella e o pastor Luciano Subirá, que nós receberemos um corpo glorificado na volta de Jesus. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, diz que o mar entregou os mortos que nele havia. Então eu acredito que na vinda do Senhor Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo, que estão sepultados, ou que foram cremados, ou que morreram no mar e os corpos nunca foram encontrados, ou que porventura foram devorados por animais e os corpos também não foram encontrados, que é daquilo que sobrar, mesmo que seja apenas pó, cinza, disso será usado como matéria-prima para dar a essas pessoas um corpo glorificado da maneira que o apóstolo Paulo menciona. Mas, enquanto a palavra de Hebreus que eu disse que antes deveria haver o juízo, que todos deveriam passar pelo juízo. Bom, eu creio na palavra de João, capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte: quem ouve as minhas palavras, o Senhor Jesus dizendo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Ou seja, não entrará em juízo, não precisará passar pelo juízo, porque passou da morte para a vida quando entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, com o pastor Lamartine Pozella, o pastor Luciano Subirá, que nós nos reconheceremos após a morte e após a ressurreição, que nós não perderemos a nossa a história de quem nós fomos, daquilo que nós vivemos. Bom, dito tudo isso, e os mortos em Cristo, eles ficam conscientes ou não?
O Dr. Rodrigo Silva citou aquele exemplo de uma mãe que morreu e que supostamente ficaria sofrendo no céu pela situação da sua filha. Com todo o respeito ao Dr. Rodrigo Silva, eu não concordo com esses exemplos. Porque se os mortos ficam conscientes no céu, no terceiro céu, como se crê, essa mãe estaria tão envolvida com a presença de Deus, sem falar na alegria dela encontrar outras pessoas da família dela que morreram em Cristo, amigos que morreram em Cristo, que ela não teria diante da presença de Deus, essa questão da tristeza. E penso que Deus mesmo irá, de alguma maneira, providenciar isso, né? E também tem uma outra questão sobre o tempo, né? Nós sempre falamos sobre o kairos, o tempo de Deus, a dimensão de tempo de uma outra maneira. O apóstolo Pedro, inclusive, ele menciona em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para ajudar nessa compreensão de tempo, para dizer que as pessoas não vão perceber o quanto elas vão demorar para reencontrar as pessoas que elas deixaram, né, ao morrer, que estão vivas, né? Por exemplo, esse versículo do apóstolo Pedro, e se nós olharmos para aquilo que os nossos cientistas já sabem, eles sabem que, por exemplo, um dia em Vênus equivale a 243 dias nosso. Um dia em Júpiter, por outro lado, equivale a apenas 10 horas da Terra. Então, essa dimensão de tempo para quem está na presença de Deus, ela não é sentida, ela não é sofrida. Então, estou dizendo tudo isso para dizer que a pessoa não iria sofrer enquanto ela não vai receber, junto com a presença de Deus, aquelas pessoas que ficaram vivas, que também estão servindo ao Senhor. O fato é que o apóstolo Paulo, que nos trouxe muitas informações sobre isso, ele poderia ter nos dado mais detalhes, mas ele mesmo menciona que nem tudo aquilo que ele viu e ouviu, ele recebeu autorização para falar. Então, eu acredito que quando um cristão morre, o seu corpo é sepultado, como nós sabemos e nós fazemos, e o seu espírito é levado pelos anjos até o terceiro céu. E aí a gente vê, né, Jesus mencionando que quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Então, eu acredito que nós devemos considerar a possibilidade de que o cristão, ao morrer, ele é levado para o céu, para a presença do Senhor, consciente. Como parece ter sido o caso de Estevão, porque Estevão, ele viu o Senhor em pé, e aí, então, ele adormeceu. Então, eu acredito que nós devemos considerar isso, mas considerar também aquilo que o clamor dos mártires nos ensina, que eu já mencionei, o versículo 10, mas quero mencionar o versículo 11, né, e vou ler de novo o clamor dos mártires. O clamor dos mártires, eles estão lá dormindo e eles em algum momento acordam e perguntam, né, quando que vai acontecer o julgamento daqueles que os mataram. E aí, no versículo 11 está escrito o seguinte: então a cada um deles, ou seja, a cada um dos mártires que morreram em Cristo, foi dada a eles uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos que se juntariam a eles depois de serem mortos. Então, nesse sentido, eu acho que devemos considerar a hipótese que as pessoas chegam no céu conscientes de que elas morreram, mas elas recebem vestes brancas e são convidadas a dormirem, como o Senhor Jesus mencionou várias vezes, como o apóstolo também mencionou. E as exceções? As exceções nós devemos levar em consideração que o Senhor é soberano e Ele faz como convém, mas que a maioria daqueles que morreram em Cristo, eles ficam sim dormindo no Senhor. E aí, nesse sentido,
O Salmo 115, versículo 17, que diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Ele faz todo sentido, porque de fato, então, as pessoas que estão dormindo não estão louvando ao Senhor. Mas talvez você esteja se perguntando, mas quem é que está certo nessa questão? Será que os mortos ficam conscientes? Será que os mortos ficam inconscientes? Aqui há uma sabedoria e você precisa desfrutar disso. Você precisa notar que a intenção principal do reverendo Hernandes Dias Lopes, do Dr. Rodrigo Silva, do pastor Luciano Subirá, do pastor Lamartine Pozella, não é entrar numa polêmica de quem está certo, de quem está errado, mas sim despertar em você 3 coisas que são importantes. A primeira delas, todos os 4 querem que você lembre-se, que você saiba, que você não perca de vista que sim, existe vida após a morte, que todos iremos ressuscitar. Entretanto, alguns irão estar na eternidade com o Senhor, desfrutando de uma vida que nós não podemos nem imaginar de tão maravilhosa. Entretanto, aqueles que não escolher estar com o Senhor estarão no lago de fogo, que é um local tão terrível, que é definido como o local em que o próprio inferno será lançado. Esse local é denominado na Bíblia como a segunda morte. A segunda coisa importante que os pastores querem que você saiba, que é aqui nessa vida, que você precisa tomar a decisão mais importante que você tem a tomar, que é escolher viver para o Senhor, que é entregar a sua vida ao Senhor, que é viver a vontade de Deus para você e não a sua própria vontade. E a terceira coisa que você precisa, consciente das 2 outras coisas que eu disse, se arrepender e de fato entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Resumindo, existe 2 tipos de morte. Existe a separação do nosso espírito com o Espírito de Deus. Essa é a morte espiritual, a morte que aconteceu com Adão. A segunda morte é aquela que todos nós humanos experimentamos também, que é a separação do corpo e do espírito. Agora, o que é fabuloso é o ensino de maneira tão didática que o pastor Lamartine Pozella compartilhou. Ele diz o seguinte, que quem nasce 2 vezes, o que é nascer 2 vezes? O primeiro nascimento é aquele que você faz da sua mãe. E o segundo nascimento é o nascimento espiritual, quando você entrega a sua vida. Então o pastor Lamartine Pozella ele diz o seguinte, que quem nasce 2 vezes, se morrer, vai morrer uma única vez, porque depois vai ser ressuscitado pelo Senhor. Entretanto, quem nasce uma única vez, ou seja, só nasce da sua mãe, do seu nascimento natural, não nasce espiritualmente, não entrega a sua vida ao Senhor, então quem nasce apenas uma única vez vai morrer 2 vezes, vai morrer, ser sepultado aqui no pó da terra e depois vai passar pelo julgamento e vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, talvez você diga, mas eu não estou nem aí para isso, não acredito nessas coisas, não estou preocupado com o que vai acontecer comigo. Eu quero incentivar você, que você reconsidere isso, que você olhe para a grandeza do universo, dos planetas, das galáxias. Existe sim um Criador, o próprio planeta está flutuando nesse momento, viajando nessa grandeza do universo e está sendo sustentado por Deus. Então, ainda que você não se preocupe com você, mas se você se preocupa com aquelas pessoas que você ama, que servem ao Senhor, com pessoas que você ama, que serviam ao Senhor, que já estão dormindo com o Senhor, pense na alegria que vai ser você se encontrar com todas as pessoas que você ama, que já
partiram e que estão com o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Então, se você entende que precisa tomar uma decisão e viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, eu quero te incentivar a fazer uma pequena oração nesse momento, mas que vai definir a sua eternidade, que vai definir que você estará com o Senhor para todo sempre. E então, por favor, feche os seus olhos e diga o seguinte: Senhor Jesus, eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Lava-me, Senhor, com o teu sangue e ajuda-me para que eu jamais me afaste dos teus caminhos. Tira todo o peso, toda a culpa, toda a mágoa, me ajude a me libertar dos meus erros do passado. Tire esse vazio do meu coração e me encha com a alegria da tua salvação. Enche-me com a presença do teu Espírito Santo. Amém. Se você fez essa simples oração, tenha certeza que o seu destino está garantido e será um futuro que você não tem como imaginar. A palavra declara que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e não chegou ao nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus abençoe você.